Olá pessoal, aqui é o professor Jardel, tudo bem com vocês? Aqui é mais uma videoaula para a Escola Municipal Elias Ximenes, turma do 7º ano, ok? Aqui nós estamos estudando o capítulo dos números inteiros, tá? No caso que vai tratar sobre o conjunto dos números inteiros. Inicialmente ele faz um apanhado, né, do que são o conjunto dos números naturais. Como eu já expliquei para vocês, os naturais, de acordo com o livro que nós estamos trabalhando, começa a partir do zero. Alguns livros de matemática começam a partir do 1. Eu concordo que os naturais começam a partir do número 1, porque é um conjunto que está associado à contagem. Você não começa contando a partir do zero, e sim a partir do 1. Porém, com questão didática, nós vamos considerar que o zero seja natural, ok? Então, prosseguindo aqui, a nossa ideia do porquê do surgimento dos números inteiros, perceba que os números naturais, eles não assumem valores negativos, né? Por exemplo, qual seria o resultado da operação 4 menos 7? Perceba que 7 ele é maior do que 4, ok? Então, como é que eu vou tirar 7 de 4 reais? Então, a ideia aí que vai responder essa pergunta surgiu justamente os números inteiros, ok? Então, houve-se a necessidade da criação dessa estrutura algébrica chamada conjunto dos inteiros. Observem que ele vai incluir números negativos, né? Vocês só estavam habituados a trabalhar com números positivos até o momento, porém ele já vai incluir aqui os números negativos, que vai dar a ideia de saldo negativo, por exemplo, operações bancárias, quando está devendo e etc. Aqui, por exemplo, o resultado dessa soma ou subtração, no caso nós temos mais 4 menos 7, isso aqui vai dar menos 3, e eu vou já explicar por que vai dar menos 3, né? Porque vai dar a ideia de estar devendo, né? Antes de mais nada, vamos aprender a ler os números naturais, né? Aqui no caso eu tenho menos 1, como é que eu vou ler esse número? Menos 1, lê-se 1 negativo. No caso, fala-se primeiro o número, depois o sinal. E aqui quando eu tenho número positivo, eu vou ler o próprio número, no caso número 1, positivo ou 3 positivo. Mas isso é questão mais didática também, tá? Vamos aqui, por exemplo, resolver a questão 1, que diz o seguinte: considerando os números naturais, né, que é essa estrutura algébrica, perceba que os naturais eles não são limitados superiormente, porque sempre vai existir um natural maior do que o outro. Então, prosseguindo, a gente diz o seguinte: classifique as operações em possível ou impossível nesse conjunto, tá bom? Esse conjunto só admite valores positivos. Por exemplo, o resultado 4 menos 1 vai dar 3, e 3 pertence ao conjunto dos naturais, né? Se ele pertence aos naturais, essa operação é possível, ok? Possível nos naturais. Aqui percebo que menos 11 é maior do que 7, né? No caso, em módulo. Então, aqui vai ficar um número negativo, e esse número negativo não é possível. No caso, é impossível, ok? Então, é somente isso que era para fazer nessa primeira questão, se era possível nos naturais ou não. Lembrando que nós estamos considerando inicialmente na questão 1 os naturais. E aqui 8 mais 12 vai dar um número positivo, portanto é possível nos naturais, tá bom? Então vamos lá, prosseguindo esse mesmo raciocínio. Aqui vai dar impossível, tá bom? Porque vai dar um número negativo, no caso impossível. Aqui vai ser possível, porque vai dar 1, né? Então 1 pertence aos naturais, é possível. E aqui no caso é possível também, porque 7 menos 7 vai dar 0. E 0, de acordo com a definição que nós temos, pertence aos naturais. Se fosse um livro que não adotasse o 0, então aqui já seria impossível, ok? Então vamos lá. Prosseguindo, questão 2, escreva como se lê estes números. Aqui no caso você vai escrever 6 negativo, certo? 6 negativo. Aqui 5 positivo. Aqui 9 negativo. Desculpa, estava digitando o número, foi mal. 9 negativo. Aqui analogamente, no caso é somente 0, porque 0 não possui sinal, né? Ele é neutro. Então vai ser apenas 0
e nada mais. Ok? Prosseguindo. Comumente, os valores de temperaturas negativas são indicadas por expressões abaixo de zero e as positivas como expressões acima de zero. Então, 5 graus Celsius, né, abaixo de zero corresponde a menos 5 graus Celsius. E 20 graus Celsius acima de zero corresponde a mais 20 graus Celsius. Escreva os números que representam essas temperaturas. 8 graus Celsius abaixo de zero, então vai sair menos 8 graus Celsius. Aqui, no caso, como é acima de zero, então é mais 37 graus Celsius, que é a temperatura de Teresina em média, né? 32 abaixo de zero, você escreve menos 32 graus Celsius. 5 acima de zero, mais 5 graus Celsius. Então, aqui vai ficar bem tranquilo, né? Escrever a temperatura. Prosseguindo aqui. 4. Em uma conta bancária, os saldos negativos representam débitos e os saldos positivos, créditos. Assim, um débito de R$ 600 indica por menos 600. E um crédito de R$ 800 significa mais 800. Por exemplo, escreva os números que representam saldos positivos ou negativos das contas apresentadas. Crédito de R$ 2.000, ou eu queria também, né? R$ 2.000 na conta é muito bom. Aí tá aí mais 2.000. Débito de 500, aí no caso eu estou devendo R$ 500, né? Da ideia de negativo. Débito de R$ 1.000, vai ficar menos R$ 1.000, ok? Então é basicamente isso que nós vamos escrever. Crédito de R$ 10, aqui no caso uma recargazinha do celular, né? R$ 10. Questão 5, quando a seguir apresenta o extrato da conta de Beatriz,